Boa tarde, a paz do Senhor, glória a Deus. Cumprimentos os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Gente, começando mais uma live ao vivo. Eu tô gravando na câmera principal por causa que eu não tô conseguindo fazer live no Instagram, né? Eu já aproveito e faço aqui, já boto nos canal tudo aqui. José da Bíblia Oficial, tá bom? No Instagram, no YouTube, em todo canto aí, no TikTok, no Kawaii, eu vou botando em todos. Tá certo, gente? E vamos pra verdade, né? Primeiramente eu vou pedir para vocês, por favor, dois sangue, dois leite materno, né? Diga sim para doação de órgão, pois o povo, os hospitais precisam, né? Então isso é importante para a gente. Todos nós que estamos vivos aqui na Terra, pode correr o risco de qualquer momento precisar de sangue, leite materno para as crianças. E é um ajudando o outro, né? Não existe pecado nisso. O pecado que existe é nós ver o nosso semelhante ali morrendo e nós temos como ajudar e não ajuda, né? Aí o pecado entra, tá certo? E hoje a gente vai tocar em muitos assuntos aqui, né? A gente vai tocar em muitos assuntos. É que as pessoas passam a saber da verdade aqui, né? Nesse livro, ó. Esse livro é o livro sagrado, a boca de Deus falando aqui, ó. Nesse livro. Ele foi escrito lá para 2000 e tantos anos e vem se mantendo aqui, ó. Passarás o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar, né? Não adianta o homem tentar mudar, fazer texto para eles, porque as coisas de Deus ninguém passa para trás. As coisas de Deus sempre é na frente. Eu tenho falado isso. Esses dias mesmo eu fiz uma live falando sobre o medo que as pessoas têm. Gente, quem está em Cristo não precisa ter medo de nada. E principal da morte. Não precisa ter medo da morte. Tá certo? Então, gente, eu quero deixar bem claro aqui que a gente, se a gente, perdão, quiser entrar no céu, nada de mentira, nada de ocultar as coisas. Tem que falar a verdade, nem que morra a carne. Porque morrer em Cristo é lucro. O apóstolo Paulo sempre fala isso, né? Na palavra aqui. Morrer em Cristo é lucro. Então, para que medo? Para que esconder as coisas, né? Ontem eu fiquei sabendo de mais uma, né? A pessoa que fala a verdade, fala o que vê e é a verdade, é chamada de quê? Ontem eu vi na televisão um delegado falar, é X9, né? Como é que é? Dedo duro. É um bocado de coisa. Cagueta, abre aspas, fecha aspas, né? Gente, a vida de nós cristãos não é brincadeira não, porque para nós entrar no céu, nós não pode esconder nada. Porque o covarde ele não vai herdar o reino do céu. Apocalipse 21:8. Os covardes não vão herdar o reino do céu. E a partir da hora que nós negamos o que nós vê, entendeu, gente? Isso é grave. É muito forte isso aqui. A partir da hora que nós negamos o que nós vê, nós estamos sendo covardes. Nós estamos sendo medrosos. E a Bíblia é bem clara, o medo não faz parte de Deus. Tá certo? Então nós não devemos ter medo de nada. Ou seja, as pessoas tocam terror nas outras. E eu não estou aqui, já vou logo dizendo.
Eu não tô aqui para falar mal de religião de ninguém. Mas tem uma religião aí que faz trabalho no pé das árvores. Aquilo ali mata muita gente. E não é de outra coisa, não, é de medo. As pessoas passam naquilo ali, aí vê aquelas velas pretas, vê aquelas farofas, vê aqueles papel com o nome das pessoas. Gente, aquilo ali, para uma pessoa que não tem Deus, ele vai entrar em desespero, em depressão. Por isso que o mundo vive do jeito que vive aí, ó. É por causa desse tipo de coisa. E já vou dizer, eu não tô aqui falando eu não tô aqui atacando religião de ninguém, não. Tô falando da verdade. Porque eu vejo, quando as pessoas comum. Quando eu falo pessoa comum, gente, é a pessoa que não tem conhecimento aqui, ó. Nessa palavra. Não tô querendo ser melhor do que ninguém, não, viu? Quando eu falo pessoas comuns, é sobre a palavra, porque tem gente que não conhece e nem vive, porque não basta só conhecer a palavra, tem que viver também, porque senão não vai ver nada. Não adianta nada você ler o livro e não botar em prática, certo? Então tudo isso encarreta a destruição no mundo, o medo. Eu preguei sobre isso esses dias. Aí Deus trouxe agora e a gente tá falando aqui, acabando de consertar aqui. Porque as pessoas têm medo, as pessoas comuns que eu já falei, têm medo. Vê aquilo ali, corta por longe, já, assombrado. Eu vejo muita gente se assombrar com aquilo ali. E nada contra a religião de ninguém, mas aquilo ali tinha que ser proibido. Porque aquilo ali chama tocar terror os inocentes. Tá certo, gente? Vocês fazem as coisas de vocês, mas faz num lugar aí, ó, que não tem, que as pessoas comuns não têm acesso àquilo ali. É que nem outro dia, eu chamei a atenção de um rapaz aqui, porque ele tava botando vela preta, parece, vela preta e vela vermelha aqui na frente da minha casa, né? Aí eu falei pra ele, expliquei pra ele, digo, rapaz, você sabe que o feitiço sempre cai em cima do feiticeiro. Isso aí pra mim não vale nada, mas pra muitas pessoas vale. E se eu ficar sabendo, falei mesmo pra ele, e se eu ficar sabendo que alguém ficou doente ou morreu por causa dessas coisas que você tá fazendo aí, ó, eu te denuncio. Aí quem entrou em choque foi ele. Tá certo, gente? Porque nós que tem Deus, nós não tem medo de Satanás. Não adianta. Não adianta, nós não tem medo. E eu, gente, eu já nasci. Hoje eu vejo que eu já nasci desde o ventre da minha mãe, destemido a encarar o que eu acredito. Eu nunca tive medo dessas coisas. Vou contar uma história rapidinho aqui pra vocês. Um dia eu peguei minha esposa e montemos numa mobilete que eu tinha, né? Isso era 9 horas da noite. Cortei por no meio da mata, indo pra outra cidade. E tinha que passar num cemitério, né? E minha esposa, tadinha, ela era muito medrosa. Hoje não, hoje ela tá mais bem estruturada, mas ela era medrosa. Quando falava negócio de gente morta, eita, é glória, viu? Ela montou nessa mobilete atrás do banco e se agarrou em mim e fechou os olhos. Toda se tremendo na garupa dessa mobilete. E nós passamos de frente, nós foi e voltou, passando de frente ao cemitério, hein? E Deus é tão maravilhoso, rapaz,
que a mobilete não fundiu o motor no caminho, nem daqui pra lá e nem de lá pra cá. Mas na hora que cheguei em casa, a mobilete fundiu o motor. Eita, meu Deus do céu. E aí eu me lembro disso aí, sabe? E isso, gente, ó, imagina minha esposa, né? E já pensou se ela tivesse problema de coração, tadinha? Hã? Passar mal, né? Isso por causa de um cemitério. Agora você imagina uma pessoa comum passar debaixo de um pé de árvore e achar esse monte de coisa, né? Debaixo de um pé de árvore, uma pessoa comum, ele vai entrar em desespero. Muitos, não, mas muitos vai, né? Muitos vão entrar em desespero. Então eu tô aqui falando isso, gente, não é para tacar pedra em ninguém, não. É para que vocês acordem. Entendeu? A palavra certa é essa. É que as pessoas acordem e eu deixo um recado aqui para as pessoas comuns, que eu já falei, as pessoas que não conhecem a Bíblia. Não tenham medo. Vocês vêem essas coisas? Chama por Deus. Chama por Deus, porque Deus é o maior de todos, tá certo? Não tenham medo disso aí, gente. Passe a viagem, também não mexam. Deixa lá quietinho. Passa a viagem de vocês e vai embora. Não fica com aquilo na cabeça não, viu? Coloca Deus em primeiro lugar, que vocês vão ver. Como vocês vencem qualquer parada. É. Porque o diabo é o pai da mentira, meus irmãos. Ele joga dos dois lados, abre aspas, fecha aspas. Ele joga pra te jogar no buraco, e depois que ele consegue te jogar no buraco, ele te chama de besta. Olha aí, abestado. Se fosse juntar o que eu falei ou o que aconteceu contigo. É assim, o diabo é o pai da mentira, meu irmão. Ele nunca se firmou na verdade. Tá certo? Então, presta bem atenção. E hoje, como nós estamos falando de mentira, vocês entenderam essa parte, né? Que eu falei aí. Sobre negócio de macumbaria. Nada contra, cada um tem seu jeito. Mas quando parte por lado de prejudicar as pessoas, aí eu entro. Aí eu entro. Não para xingar a religião de ninguém, mas para explicar. Que nem eu tô explicando aqui. Tá certo? Agora, se eu ver uma pessoa morrendo ou passando mal por causa desse mal feito, aí sim, eu levo as autoridades. Faço com que essas pessoas paguem. Para que eles aprendam que só há um Deus, Pai de todos nós, que obedece a palavra. Que eu já vou trazer aqui agora muitas coisas aqui, ó. Já estou trazendo e vou trazer. Só há um só Deus. E ele está lá no céu, sentado no trono. Só que tem um negócio aí. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. E ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eita glória! E Satanás não pode. Aí é que tá, né? E ele finge ser Deus, mas ele não é. Ele finge fazer cura, que nem fala lá em Tessalonicenses, né? Milagre falso. Mas ele não faz cura. Ele faz mentira. Tá certo? Engana as pessoas. Então presta bem atenção, gente. Eu não sou covarde. Se eu ver, que nem eu falei pra esse rapaz que tava fazendo esses trabalhos, ele deixou de fazer. Tá certo? Porque eu falei pra ele, isso aí eu não tenho medo. Agora, se você conseguir matar alguém de medo ou fazer alguém entrar em depressão por causa disso aí, e eu ficar sabendo, e eu ter prova, você vai pagar. Vou te levar para a lei dos homens. Expliquei para ele. Aí ele entrou em choque. Abre aspas, fecha aspas, né? Não, imagina, não vou mais fazer. Então para com isso. Sabe por quê? Isso aí tá te fazendo mal para tu mesmo. No teu espiritual, e tu pode correr o risco de ser preso. Porque se tu intimida uma pessoa e ele tem problema de coração e ele cai e morre, é tu que vai pagar pela morte dele. Pela lei dos homens e por Deus. E se eu ver, eu entrego para a lei dos homens. Tá certo? É isso, gente.
Comigo não tem negócio de se arrudear pra falar, não. Até porque eu não estudei pra mentir, não, sabe? Eu prego através do Espírito Santo de Deus. Eu não fiz teologia pra aprender falar difícil, não, viu? O que eu fiz foi lutar para sair dos meus pecados, para o Espírito Santo de Deus habitar em mim e me capacitar cada dia. Tá certo? Agora vamos para outra mentira grande. Agora vamos entrar na Bíblia de verdade. Aliás, eu não falo nada fora da Bíblia, até porque eu acabei de falar. Eu não estudei para falar bonito. Não. O que eu prego é trazido pelo Espírito Santo de Deus, baseado na palavra de Deus. Tá certo? Nós vamos trazer aqui, antes de eu explicar, eu vou trazer aqui para vocês logo, se você tiver interesse de aprender a ler a Bíblia, apesar que tem muita gente que tem medo de ler esse livro, né? Tem muita gente que tem medo de ler esse livro. Livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 9, 10, 11, 12. Entram aí, ó. Procura a tua Bíblia e leia. Tá certo? E junto comigo vamos desmascarar os mentirosos, os falsos profetas, os falsos mestres, né? Porque tem ministro de Satanás aí que abre o bocão dele e fala: imagina, rapaz, todo mundo é filho de Deus, todo mundo estoura, todo mundo é filho de Deus e tem mais uma. É mentira. Quem morre não vê mais nada, não. Morreu, acabou. Isso aqui é uma história de Satanás, hein? É Satanás enganando as pessoas. Por isso que muita gente pula de ponte, pensando que vai se consertar, vai pro lado de Deus. Muitas pessoas bebem veneno. Muitas pessoas se matam dentro das cadeias. Por causa disso aí, ó. Porque esses mentirosos colocam na cabeça deles que quem morre não vê mais nada. Então o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo besta aqui? Pregando o reino no céu para as pessoas? Hã? Sunta bem. Presta bem atenção, gente. Isso é grave. Isso é grave. Presta atenção. Olha. Apocalipse capítulo 6, verso 9, 10, 11, 12. A Bíblia fala que aquele povo que foram mortos aqui embaixo, na terra, eles perguntam para Deus: ô Deus, o Senhor, até quando o Senhor vai cobrar o nosso sangue que foi derramado na terra? Então, para aí. Peraí. As pessoas morreram aqui na terra. Mas as pessoas estão lá no trono do céu cobrando a Deus. Isso é Bíblia, gente. Aqui não é coisa de homem, não. É Bíblia. Presta atenção. Olha só. Pastor mentiroso, pregador mentiroso, prega que morreu, acabou. Isso é para enganar vocês. Agora esse povo que morreu, foram mortos aqui embaixo, principalmente os apóstolos, né? Os apóstolos que foram mortos. O que é que aconteceu? Tá lá no céu. Falando o quê? Cobrando a Deus o sangue deles que foram derramados na terra. Então, peraí, esse povo não estão anestesiado, dormindo para sempre, não. Esse povo sabe muito bem. Tá vivo. E Jesus deixou isso bem claro para nós. Jesus deixou bem claro para nós em Apocalipse. Ele fala: eu vivi e fui morto e voltei a viver. Olha aí. E ele foi aonde? Ele foi, depois que ele voltou a viver da morte, ele desceu ao inferno e pegou a chave da morte e a chave do inferno. E aí?
Isso aqui é para mostrar para nós que após a morte nós tem vida. Em abundância ainda mais. Vida eterna. Por isso que nós estamos aqui pregando. Porque presta atenção. Esse povo que morreram há 2000 e tantos anos atrás estão cobrando de Deus. Quando é que vai ser cobrado o sangue dele aqui na terra? E o que é que Deus faz? Manda vestir uma veste branca deles e fala, ó, calma, que ainda tem gente nossa lá embaixo pregando esse evangelho, para que as pessoas se consertem e venham apontar nós aqui. Ainda não é chegada a hora, calma. Então, se essas pessoas pedem para Deus cobrar o sangue deles que foi derramado aqui embaixo, eles sabem muito bem, estão vivos lá, né? Claro que tá. A Bíblia tá falando. Aí vê os mesmo mentiroso, dizer, não, rapaz, imagina, Deus é bom, Deus é pai de todos. Mentira. Mentira. Você já viu, né? Hoje vocês aprenderam na Bíblia que após a morte nós conseguimos ficar vivos. E nós sabemos de tudo. Lá na Nova Jerusalém. Vocês estão aprendendo hoje isso aqui, ó, comigo. Comigo não, perdão, com a Bíblia. Eu não sou nada. Eu nem mereço estar aqui hoje falando aqui, ó. Nem mereço, pelas maldades que eu já fiz no mundo. Tá certo? Mas estou aqui, ó. Então, presta atenção. Quem morre a carne, irmão. Mas nós temos uma alma vivente. Jesus mostrou isso para nós. Jesus, após a morte da carne dele, ele viveu 40 dias aqui na terra. No meio dos discípulos dele. Após a morte, ele comeu com os discípulos dele. Após a morte, ele levantou Paulo como apóstolo. Depois da morte dele. Isso é prova, irmão, que nós todos, após a morte, nós temos vida. Nós fala, nós canta, pois a Bíblia diz em Apocalipse que aqueles que foram subir para o céu estão lá louvando para Deus. Cantando. É. Agora, se eles estão vivos lá, como é que eles estão mortos, dormindo direto? Acabou a vida para eles. Acabou da carne. Acabou da carne. Mas a alma sobe. Ou desce, né? Dependendo das tuas obras. Se tu fez obra boa, a tua alma sobe pro céu. Se tu fez coisa má, a tua alma desce pro inferno. Para as profundezas que nem falei no livro de Apocalipse. Desce para lá onde o fogo não se apaga e nem o bicho morre. Então tá aí, gente. Vocês ficam sabendo, tá aqui, eu deixei aqui marcado, Apocalipse capítulo 6, verso 9, 10, 11, 12. Tem gente que não prega isso aqui porque não quer que vocês aprendam. Pra eles poderem mentir para vocês. Tá certo? Agora, já teve gente que veio perguntar para mim se isso era verdade, que existia inferno. E eu mostrei na Bíblia para as pessoas. Apocalipse capítulo 1, 17, 18. Jesus foi lá no inferno, após ele morrer a carne, aos 33 anos de idade, que ele viveu na terra. E foi lá fazer o quê? Tomar a chave da morte e a chave do inferno. Ou seja, o inferno e a morte existem. Ou seja, após a morte da carne, nós temos a morte da alma ou a vida da alma. É nós que escolhe. É nós que escolhe. Tá certo? Então tá aí. Agora vamos tirar aquela dúvida lá. Mas outra dúvida que os falsos profetas mentem dentro do salão de congregação. Imagina, todo mundo é filho de Deus. Mentira.
são mentirosos, são cães. É cães. É cães, aquele cães que fala em Apocalipse 22:15. De fora vai ficar quem? Os cães. E não tá falando de cães cachorro não, viu? Tá falando de cães homem e mulher. Já expliquei isso muito aqui, ó. Se vocês entrarem nos meus canais aqui, ó, vocês vão ver quem é o cães. Porque já tem muita live eu explicando. O livro de Romanos, capítulo 1, verso 18 em diante. Os cães são homem e mulher. Tá certo, gente? Porque quando a Bíblia fala de fora vai ficar os cães, todo mundo sabe que animal não vai entrar no céu. Então tá falando de gente. De gente cães. Certo? É isso, gente. Agora, presta atenção. Como é que pode? Se todo mundo é filho de Deus, o que é que o presbítero José tá fazendo aqui? Sendo besta? Sendo abestado, abre as fecha aspas? Hã? Deixando as luxúrias do mundo? Deixando de dançar forró? De beber cachaça? De mentir? De andar com várias mulheres? Hã? Irmão, eu tive que morrer e nascer de novo. Eu tive que abandonar tudo isso aí, ó. A mentira. Eu tive que mudar, dar uma volta 100% da minha vida. Na verdade, eu tive que morrer pro mundo e nascer para Deus, após o batismo. Morre o velho homem e nasce o novo homem em Cristo Jesus. E ali não pode mais viver pecando. Certo? Então, como é que pode, gente? Agora eu lembrei do profeta lá. Deus falou para ele, ó, desce lá e prega que vai haver seca e fome no mundo. Aí o profeta, tá bom, senhor, eu vou descer. Eu vou pregar lá. Ele desceu. Quando chegou lá, tinha os falsos profetas. Não, porque Deus é bom, nós não veio pra cá pra sofrer, todo mundo vai ser rico. Aí o profeta voltou lá em Deus. Falou, Deus, peraí. O senhor me manda pregar que na terra vai haver fome e seca. E desordem. Mas eu cheguei lá, achei gente que o senhor mandou pregar que só vai haver riqueza. Que vai haver só prosperidade. Aí Deus virou para ele e falou assim, eles estão falando meu nome, tá? Então deixa eles lá e vai. E faça o que eu te pedi. Tá vendo aí? Então nós estamos aqui fazendo o que Deus nos autorizou a fazer através da Bíblia dele. E a Bíblia dele fala totalmente o contrário. Vamos lá em 1 João, capítulo 3, 1 em diante. Olha só. Em primeiro. Pai, tão grandioso é tu, é o Senhor, que nós conseguimos ser teu filho e te chamar de pai. Certo? Aí, tudo bem. Porque vocês, aí a Bíblia fala, porque vocês podem me chamar de pai, porque vocês fazem o que eu gosto e pratica a minha palavra. Tá vendo aí, gente? Isso é sério. 1 João, capítulo 3, verso 1 em diante. Perdão. Aí, olha só o paredão que vai ser derrubado agora. Presta atenção. Aí, no versículo 10, no mesmo capítulo 3, e no mesmo versículo 1 em diante, no versículo 10 de 1 João 3, fala, por isso, vocês se intitulam filho do Satanás,
Porque você vive mentindo e nunca se afirmou na verdade e só faz o que eu abomino. Eita pancada, hein? Tá aí, ó. Tá aí. Agora eu te pergunto, manda, pergunta pra teu pastor que prega essas mentiras pra tu, se todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia é bem clara. Todo mundo é criatura de Deus. Ser filho de Deus tem uma... Ah, meu amigo, tem uma luta pesada, eu sempre brinco aqui. Eu sempre brinco aqui, quando as coisas tá tudo correndo em paz, eu falo pra minha esposa, ó, vamos cair em oração, porque a qualquer momento a bomba estoura. Abre aspas, fecha aspas. Porque quando nós tá tudo parado pro crente, pode esperar que logo a bomba estoura. Abre aspas, fecha aspas. Porque nós somos perseguidos, meu irmão. E não é por carne e sangue, não. Nós somos perseguidos por Satanás. Tá certo? Então nós não tem paz na carne, não. A nossa paz é na alma. Por isso que nós temos que estar aqui, ó, conectado aqui, ó, para nós rir, nós brincar, nós pregar o evangelho, aqui, ó. Porque se nós deixar a depressão do inimigo entrar em nós, sabe para onde é que nós vai? Pro chão, ainda pé da salvação ainda. É? Então tá aí. Tá aí a divisão aí, ó. Pecador não entra no céu, meu irmão. Para começar, Deus nem atende, nem olha para pecador. Deus vira... Deus está de costa para pecador. Evangelho de João 9,31. Deus está de costa para o pecador. E Deus não atende a oração do pecador, não. Já vou logo dizendo também. Vixe, rapaz, e aí? E aí que vocês vivem pela misericórdia de Deus. Mas a oração de vocês ele não atende, porque senão a Bíblia dele não ia mentir. Não ia, perdão. A Bíblia dele não vai mentir. E a Bíblia está dizendo que ele não atende a pecador. E aí? Se ele não atende as tuas orações, irmão. Se tu ser mentiroso, pecador. É bem claro em Evangelho de João 9,31. Sabemos que Deus não atende, não atende a pecador. Mas pelo contrário, mas tem mais. Mas pelo contrário, se a pessoa se arrepende e começa a se afirmar com ele, esse sim, ele começa a atender. E aí? Tá explicado, né? Só não aprende quem não quer. Por isso que nós, pregador do evangelho verdadeiro, somos massacrados. As pessoas correm de nós, muitos fazem careta para nós. Mas a nossa luta, Efésios 12, a nossa luta não é contra sangue e carne. Sabemos que quando as pessoas fazem isso aí, ele está sendo usado pelo inimigo. Nós só tem que orar por ele, ou por ela. Tá certo, gente? Deu para vocês entender? É isso, gente. E segue nós aí para mais conteúdo. Que em nome de Jesus, enquanto eu tiver vida, eu quero me esforçar para estar aqui com vocês pregando esse evangelho. Tá bom? A live está encerrada e as palmas para Jesus. Glórias a Deus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja em vós e com nós e com todo o povo de Deus. Assim todos digam amém. Quer dizer para vocês que eu amo vocês tudo em Cristo Jesus. Eu não prego essa palavra para botar medo em vocês. Muito pelo contrário. Para que vocês criem força para ler a Bíblia. E depois de ler, obedecer ela. Porque está obedecendo a Deus. A partir da hora que vocês seguem a obedecer esse livro, aqui é a boca de Deus falando, gente. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima.